E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um episódio da CPI da manipulação de resultados do futebol brasileiro e de apostas esportivas, beleza? No vídeo de hoje vamos comentar sobre uma fala de Cajuru, que é o presidente da CPI, no qual ele afirma que o VAR cometeu um crime e foi em jogo de um time grande do Brasileirão da Série A. Eu vou explicar toda essa história para vocês. Como eu venho falando para vocês, nos próximos dias, essas provas que ficaram ali na reunião secreta que teve o Textor com o Cajuru, com o próprio Romário, no qual ele apresentou as provas que ele tinha, vão ficar expostas para nós aqui, torcedores, para nós, o público. Eu vou estar trazendo também aqui para vocês o que temos de momento, essas falas do Cajuru, as falas do John Textor, trazendo ali mais informações para a gente, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todo dia aqui no canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de futebol de WhatsApp que você tiver, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto com seu apoio, eu conto com seu compartilhamento. Show? Bora pro vídeo. VAR cometeu um crime e foi em jogo de time grande na Série A do Brasileiro. Dispara presidente da CPI da manipulação, Cajuru, né, cara? Ele que quando tudo isso começou do John Textor, eu me lembro que o Cajuru estava até pedindo a prisão do John Textor. Era um cara que estava extremamente contra as atitudes, as falas do dono da SAF do Botafogo. Só que com o tempo, depois que o Textor ali conversou com ele, apresentou algumas de suas provas ali na reunião secreta, ele parece que mudou de opinião. Ele ainda fala que o Textor apresentou muitas coisas ali que não podem servir como provas, mas ele falou que o Textor apresentou ali 20% do que o Textor falou pode sim ser utilizado como prova, cara, como prova para manipulação de resultados no futebol brasileiro. Se liga só. Presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, o senador Jorge Cajuru revelou que imagens trazidas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, atestam um crime cometido pelo VAR no Campeonato Brasileiro de 2023. Ele não informou qual o jogo em questão, mas disse que o vídeo é escandaloso e deu pistas, prometendo revelá-lo em breve. Abre aspas para o que disse o Cajuru. O VAR cometeu um crime. Ele editou um lance de impedimento e outro de pênalti. Editou. É por opção ou não? Editou. Portanto, ele mostrou para o Brasil algo que não era verdadeiro. Eu não tenho, infelizmente, direito de falar o jogo, mas é da Série A do Campeonato Brasileiro e de time grande, de Rio e São Paulo, de 2023. A imagem que ele mostrou para nós é escandalosa. Não tem como discutir. E é clássico, não é jogo comum, revelou Cajuru ao canal do jornalista J.S. Carvalho no YouTube na última quarta-feira. Então aqui, com essa fala do Cajuru, muita gente vai imaginar que foi da partida Vasco versus Palmeiras. Só que, cara, eu acho que não é desse jogo que ele está falando não, daquele gol no lado do Paulinho. Não, acredito que é de outro jogo, porque ele falou que foi em um jogo no qual teve um pênalti ali que foi editado e um impedimento. Então, cara, temos que buscar qual foi esse jogo. Tipo assim, temos que pesquisar em qual jogo de time do Rio versus time de São Paulo teve um pênalti duvidoso na mesma partida e um lance de impedimento ali também duvidoso. É isso que nós temos que buscar para entender. Naquele jogo Vasco-Palmeiras não teve nenhum lance de pênalti. Pelo menos não que eu me recorde. Teve um lance de impedimento e tudo mais, mas não teve um lance de pênalti. Então nós temos que buscar qual desses jogos. Aí, porra, tem várias possibilidades. Flamengo versus Palmeiras, Botafogo versus Palmeiras. São impossibilidades, porque tem 4 times grandes de São Paulo, tem 4 times grandes do Rio de Janeiro, na verdade tem 5 times ali de São Paulo na Série A, né, contando com o Bragantino, e tem 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Nós temos que buscar essas imagens para entender mais a fundo ali do que tá falando Cajuru. Como ele falou, acredita que realmente nos próximos dias, muito provavelmente na próxima semana, devemos ter qual é esse jogo, quais são essas imagens e entender mais a fundo o que tá acontecendo. De acordo com o senador, Daiane Caroline Muniz dos Santos, árbitra de vídeo que será ouvida pela CPI, está envolvida no jogo citado. Então temos que ver quais jogos a Daiane Caroline Muniz dos Santos esteve ali no VAR, né, cara? Qual foi esse tal jogo citado? Lembrando, se eu não me engano, essa daqui é a mesma que foi criticada pelo Ramon Dias, pela partida dela, Vasco e Grêmio, no qual ela deixou de marcar um pênalti claríssimo para o Grêmio, qual na verdade, cara, nem foi culpa dela. O lance do pênalti foi o juiz que interpretou, mas no lance do pênalti sofrido pelo Vasco,
mas por conta de um lance que o Galdames do Vasco sofre o pênalti e ela não chama o árbitro ali junto com toda a sua cúpula, né, cabine ali do VAR, para ver o lance. E aí talvez ele poderia ter a interpretação de que foi pênalti, cara. O lance foi pênalti, tá ligado? Mas eu não tô aqui incriminando ninguém sem provas, não tô culpando ninguém. Vamos ver aqui o que seguiu falando o Cajuru. O problema não é acusar essa árbitra do VAR. Eu não tenho provas, mas sim a coincidência de ela estar presente em jogos com imagens duvidosas. Tem lance que ela mostra dois lados. Ele, John Textor, não tem só as imagens oficiais do VAR. Ele contratou uma empresa dele para fazer as imagens atrás dos gols para ele. Ele tem um confronto de imagens. Em 80% ele é marqueteiro, quer defender o Botafogo. Mas em 20% a gente não pode desrespeitar. Tem que ver, analisar, investigar e chegar a uma conclusão honesta, porque ela está coincidentemente nesses jogos em que o VAR errou e também editou em um jogo. Eu não estou acusando essa árbitra, mas a coincidência dela estar nesses mesmos jogos, disse Cajuru. Então vamos aqui pesquisar quais são os jogos, né, rapaziada, que a Daiane Caroline Muniz dos Santos esteve ali no VAR para nós chegarmos e vermos. Como ele falou que tem uma empresa contratada pelo John Textor que tem essas câmeras, talvez esse jogo seja no Newton Santos, cara. Tá ligado? Esse jogo pode ser no Newton Santos. Acredita ele que o Textor tenha colocado essas câmeras no Newton Santos. Ele não colocaria em todos os estádios do Brasil, né? Porque senão nós já saberíamos. Não sei, cara. Jorge Cajuru também falou sobre Palmeiras 5 a 0 no São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 2023, clássico em que teria havido, segundo o relatório da empresa Good Game, indícios de manipulação de resultados por atitudes de atletas do time tricolor. E ele aqui, cara, o que ele falou, resumindo para vocês, 2 desses 5 gols que teve ali em Palmeiras versus São Paulo, ele quer investigar mais a fundo, porque teve ali lances realmente onde podem ter acontecido coisas estranhas. Foi isso que ele disse, o Cajuru, resumindo para vocês. Mas comenta embaixo, rapaziada, a opinião de vocês. É esperar cenas dos próximos capítulos para sabermos o que de fato aconteceu no futebol brasileiro em 2023. Teve manipulação de resultados, teve árbitro sendo comprado, teve árbitro do VAR sendo comprado. Não temos provas ainda, então não vamos acusar, mas as investigações estão em curso e tomara que, se realmente existirem culpados, que eles sejam severamente punidos e que deixem de manchar o nosso futebol brasileiro, porque, mano, a gente ama futebol, né? Quem não ama futebol? Pô, tem cara que tá maluco. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!